intenso com os jogadores diariamente, ao longo de 2 semanas, tem contribuído para essa aproximação? E como é esse trabalho, esse cuidado que você tem também com o aspecto psicológico, especialmente nessa questão de gestão do elenco? E do Gerson, a minha pergunta vai na linha do... Você estava em 2019, né? Você chegou um pouco depois, mas viveu aquele ano mágico de 2019. E aí você sai, volta e hoje vive um grupo completamente novo. Muitos daqueles jogadores já se despediram. Então eu queria que você falasse, claro, há muita expectativa sobre o time do Flamengo, sempre há. E quais são as semelhanças e diferenças que você enxerga entre esse grupo de agora de 2024 e aquele que viveu aquele ano mágico? Boa tarde a todos. Estava em 2019, onde vivemos um ano mágico. Diversos jogadores partiram. Eu também saí, né? Agora voltei, tendo mais uma vez a oportunidade de estar jogando no Flamengo, no meu time de coração. É um grupo diferente, onde temos, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 jogadores assim, né? De 2019. Mas, cara, é tudo novo, um novo comando, uma nova mentalidade, tudo começamos já no ano passado, né, com o professor. Agora vai facilitando ainda mais, que a gente está tendo tempo de pré-temporada, a gente vai se conhecendo mais, vamos conhecendo mais o trabalho do professor, ele vai conhecendo mais nós como jogadores, como pessoa, e muito importante também a sua pergunta, né, que ele cuida bastante disso, não só dentro de campo, como fora de campo também. É importante, ele está sempre tentando ajudar a gente, passando a experiência dele que ele tem. E é uma coisa que cada vez vai unindo e qualificando mais o nosso grupo, onde a gente está trabalhando muito forte para que esse ano as coisas possam vir dar certo. A relação de confiança ela só se estabelece quando há um tempo junto, quando há o cuidado do técnico para com os atletas e para com a equipe. E ele diz as verdades do seu jeito, da sua forma, positivas ou negativas. Eu não imponho, mas eu faço o atleta refletir. Ele escolhe o seu caminho. Ontem foi um exemplo. Cada um escolhe o seu caminho. Mas eu coloco o trabalho. Conhecimentos daquilo que se faz. Se não há conhecimento técnico-tático, quantificação de cargas, não adianta que isso vai terminar. Então, cuida da qualificação profissional, cuida das relações de transparência e cuida das relações humanas, que aí a confiança ela possa se estabelecer. E esse tempo todo junto nos permite isso. Yeah, the first question to Gerson was, you were here in 2019 where the team lived a magic season. There's a lot of expectation about this team. Can you tell us about similarities with this team and the one in 2019? Well, it's true, we had a magic year in 2009, lots of players left, me included, but I'm back. I'm playing in the team of my heart, Flamengo. Now it's a different group. We have 3 or 4 players that they were in that squad in 2019, but now it's a new squad, new mentality. Everything started last season with Tite, and now it gets easier with the pre-season because we have the time to spend together. We get to know the manager, and he looks after us on and off the pitch, and he needs to pass us that experience, and working hard, I think we will achieve success. And the question to Tite is a lot of players saying that you look after them very well, especially in the mental side. Now you have the pre-season to get in contact with them. How is the pre-season helping you in that aspect? Well, it's important to build that relations of confidence when you have time together, like we are here in the US. We need to take care of the athletes and also the coaching staff. We need to tell them the truth, speak truly with them, and what I do is I make them reflect, and then they choose their path. So it's all about passing the knowledge, both technically and tactically, and that's what I'm trying to do, look after the professional qualifications and the human relations to get success. Gerson, Letícia, minha pergunta para você. Ainda dentro do que a Lívia comentou, né, que você está aqui desde 2019 e tudo mais, há alguns anos o Flamengo viveu, no caso, uma era de capitães já consolidados, né? Ribeiro, Diego Alves, o Diego Ribas também, os 3 já saíram, você tem essa história aqui.
E eu queria saber se você se sente um líder, é a sua posição hoje como capitão para esse amistoso, talvez para a temporada. Você se sente como um líder desse elenco também? Claro, sou novo ainda, mas com tempo assim já no profissional, onde trabalhei com diversos jogadores, já consolidado. Para mim está sendo muito importante essa fase, né, que eu estou começando a viver agora. Ser líder não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que eu fui cada vez aprendendo um pouco mais do meu jeito de ser, aonde agradeço a diretoria, agradeço o professor e toda a comissão pela oportunidade, que para mim também é um sonho, estar jogando no meu clube do coração, tendo a chance de usar uma abraçadeira de capitão, aonde mostra que minha liderança está sendo no caminho certo, assim. Mas não só ter eu, como outros jogadores também. Acho que ser um líder não é só usar a abraçadeira de capitão. Tu vira líder no seu dia a dia, com a forma que você treina, com a forma da sua dedicação. Então acho que cada dia eu vou melhorando mais nisso. É uma coisa, vamos dizer que nova, tá usando uma abraçadeira de capitão, até porque nos clubes que eu passei eu nunca usei a abraçadeira. Mas sempre fui um cara dedicado, com vontade de aprender. E isso foi cada vez me deixando um pouco mais maduro no futebol. E cada dia que passo eu vou aprendendo mais. E estou tendo a oportunidade de ser um dos capitães do Flamengo, onde eu fico muito feliz e grato pela oportunidade. Gerson, you are one of the captains now of the squad. Do you feel like a leader as a captain? Of course, I'm still young, but I've been learning from a lot of players during my professional career, so it's very important for me at this stage, the experience I'm having now with the team. It's not easy to be a leader, but I've been learning during my whole professional career. I want to thank the coaching staff, I want to thank Tite, because for me, captain in the team of my heart, not only for me but also for other players. I must say that leader is not only wearing a bracelet in your shirt, it's something that you need to prove every day, and that's something I'm improving every day. Even if it's a new thing for me, I'm willing to learn, and I want to embrace this opportunity to be a captain of Flamengo. Marcelo. Tite, tudo bem? Marcelo Beckler, da TNT Esportes, boa tarde. Não sei se você já foi impactado hoje. O Jürgen Klopp disse que deixará o comando do Liverpool ao final da temporada e que não sabe se voltará a treinar. Diz que não tem nenhum problema com os jogadores, com a torcida, com a diretoria. Simplesmente ele está cansado. Está cansado, sem energia e por isso quer deixar. Queria trazer isso para ti e perguntar que você já deve ter passado por esse processo também de se sentir esgotado, sem energia alguma vez. Imagino que seja muito exaustivo para treinadores, porque a gente vê isso acontecendo algumas vezes e técnicos declararem isso. E de onde você tira energia para recomeçar, para tentar de novo, e de novo, e de novo, e até quando? Boa tarde, Marcelo. Eu soube, sim. A primeira coisa que o técnico tem é a satisfação, é o orgulho e a alegria de fazer aquilo que gosta. É o prazer, é o amor da atividade. Eu fui educado pelo esporte. Meu pai me educou pelo esporte. O joguinho de rua me educou pelo esporte. E me educou em ser melhor e não levar vantagem. Quando tu tem contato com atletas que te põem e que te remetem de volta esse espírito, e o Gerson é um deles, ele te contagia. E ele te dá uma série de aspectos importantes, que é estar técnico de uma equipe do tamanho do Flamengo. E eu tenho a noção exata disso. Então a grandeza, a visibilidade, o retorno financeiro, a condição, isso tudo dá. Em contrapartida, ele te dá uma pressão muito grande. Ele te dá uma exigência muito forte. Ele te dá acordar, como eu acordei 3, 4 vezes à noite, de eu saber que eu tinha que passar um recado e anotar do lado aquilo que eu tinha que passar para algum atleta. De estar compromissado com a comissão técnica, de estar na quantificação de carga, de fazer um jogo amanhã importante, porque as duas equipes elas querem vencer. Não vai atrás que é amistoso.
É jogo competitivo buscando vencer. Nós sabemos disso. Mas ela quer sendo o seu melhor. Isso de alguma forma te move. Esse é um combustível que te move. Porém, é inevitável. 2014 foi para mim comigo. Esse período até vir para o Flamengo também foi um momento de respirar e de ficar com a família. E os outros todos foi porque eu tinha vontade de estar empregado, mas eu estava desempregado e não tinha clube para poder trabalhar. É a da vida. The question was, Jurgen Klopp announced he will leave the job of manager of Liverpool at the end of the season. I'm asking you, Tite, where do you get the energy from to carry on training after so many years? Well, the first thing and most important is the satisfaction, the pride, the love of doing what you do as a manager. My father educated me in that sense, in the sport, in soccer, and also the idea of becoming better every day. So when you are in contact with players like Gerson I have here, the squad I have at my disposal, it's something that contagious. They give you the energy to carry on. So for me, it's very satisfying to be the leader of this team Flamengo. But on the downside, it's also the pressure, the demand, the waking up in the middle of the night to take notes, because it's a very high pressure environment, but I'm very committed with my coaching staff, because we are in a very competitive environment, and always having the idea to try to become better and better every day. Tite aqui, Conrado Juliette, nossa rádio e ESPN Brasil. Eu tenho uma curiosidade para saber de você. A forma, até pensando no teu adversário, você já jogou com o time da MLS no domingo, e amanhã tem o Orlando aqui. Como é que vocês veem o futebol nos Estados Unidos? Ganhou uma visibilidade enorme com a chegada do Messi, né, no ano passado. Não sei se você quer comentar, mas até especularam o teu nome por aqui nesse período que você ainda estava desempregado. Se era alguma coisa que você vislumbrava, mas enfrentar um adversário daqui e o futebol nos Estados Unidos. Queria a tua visão. Processo de evolução constante e muito rápido, na vinda de atletas de alto nível. Facundo, seleção uruguaia. Galese, seleção peruana, que disputou a final da Copa América contra. Então tem uma série de jogadores colombianos, técnico já há 4 anos. Oscar, então tu tem todo um trabalho desenvolvido, um processo de evolução desenvolvido. E não só dentro do Orlando, mas de uma maneira geral, um atrativo de grandes atletas. O Messi é o maior exemplo deles, que tu ter de alto nível numa grande liga, num processo de evolução com a Copa do Mundo presente. Então ela traz esse componente também. The question was, how do you see soccer here at the MLS and your opponents tomorrow, Orlando City? Well, I can see they're in a process of evolution, constant and fast, and they have the life of high-profile athletes that they are coming to the MLS. You can see at Orlando City, for example, Uruguayan international Facundo Torres, Peruvian international Galese. So they are in constant evolution. I can see the manager Oscar have been here for 4 years. So it's a process and a work they have been doing for many years, not only here at Orlando City, but in many franchises in the MLS. You can see that they are attracting high-profile players like Messi, and they are also hosting the World Cup in 2026. So it's a good moment for the MLS. Boa tarde, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro. Começar com Gerson e uma outra para o Tite. Gerson, primeiramente você faz um caminho inverso da maioria dos jogadores que saem daqui, não vão bem lá e voltam. Você estava bem lá e o Flamengo foi te buscar de novo, né? Teve condições que a pandemia tinha atrapalhado o Flamengo e você vem para cá e encontra um Flamengo onde hoje você tem que disputar a posição. Como é que é isso? A chegada do De La Cruz, que acaba que faz vocês todos terem que brigar por posição. E a minha pergunta para o Tite vai nessa linha, primeiramente, dizer que você é uma grata surpresa para toda a torcida do Flamengo. Todos só elogiam o seu trabalho já nesse começo. E que a gente queria entender como está sendo também essa escolha dos jogadores. O Flamengo agora tem uma Fla Uruguai, vamos dizer assim, e você pode perder muitos atletas na Copa América que não tem parada. Como é que você lida com isso? Como é a conversa também na hora de escolher jogadores para contratar? Obrigado. Jogar no Flamengo é assim, quando você joga num clube grande, muito grande do tamanho do Flamengo.
assim, são jogadores de nível altíssimo, onde ninguém tem sua vaga decretada, então você tem que buscar a sua vaga, como o professor sempre diz pra gente, sendo leal, ninguém desleal com ninguém, buscando a sua vaga no treinamento, todos os dias se dedicando no máximo. Mas é importante ver que chegou o Nico, agora chegou o Vina, cada vez quem ganha com isso é o Flamengo, que vai elevando ainda mais o nível do clube, a chegar em patamares maiores ainda do que o Flamengo sempre esteve, em lugares que não deve sair. Quer fazer a tradução inicial? Okay. The question was, you follow a reverse path of many players. You went to play abroad and then you're back. How do you feel about this competition in the midfield? Well, playing for Flamengo means playing at this big club of this size, that you are going to have top-level players in every line of the field. So nobody has their spot guarantee in the starting 11. So you need to be loyal in the way you work. You need to be committed in training session and fight with your teammates for a spot in the starting 11. And the only group that wins in this competition is Flamengo, because it's rising the level of the squad, and it's going to be good for the team. O que eu acredito numa equipe? Eu acredito que, do tamanho do Flamengo, 2 atletas em cada posição, eles são importantes. Por quê? Porque é inevitável, em algum momento, um decréscimo técnico, um problema físico, uma convocação. E o Flamengo, enquanto instituição, ele tem que ter uma equipe forte. E eu tenho colocado isso para eles. Depois o técnico vai agradar 11 e vão ficar contentes. 5 vão entrar em condições normais e eles vão ficar um pouco satisfeitos com o técnico. E os outros não vão gostar, mas eles vão ter o meu respeito e vão ter o trabalho, porque daqui a pouco, na outra semana, eles podem estar nesses 11 e que vão gostar do trabalho técnico e vão dar a sua oportunidade. Mas de uma coisa eles têm, e eu não faço isso numa conversa com a imprensa, eu faço isso atrás do pano. O respeito e o trabalho meu e da comissão técnica toda, ele tem que ser igual. Senão fica muita conversa e não deixa de fazer. Nós queremos fazer, nós queremos ter esse respeito e o trabalho com todos eles. Depois a oportunidade ela vai acontecer. E me orgulha o carinho que tem. Claro que é bom. Claro que é bom, eu sou um ser humano. Eu não sou insensível. Quando eu chego perto do torcedor e que ele de alguma forma me afaga, ele me dá uma motivação, ele me dá uma energia maior de retribuição do meu trabalho. Tite, you've been a great surprise for Flamengo fans. You have received a lot of praise. How do you feel about that? And the second question is, you have a very competitive squad. How do you choose your starting 11, your players? Well, I want to say that I've told everybody that a team like the size of Flamengo, you need 2 great players in every position, because it's unavoidable to have problems and setbacks during the season. So Flamengo as an institution, I told them we need a strong squad, and then I'll choose 11 players. They will be happy. The 5 substitutes, they will be a bit satisfied, and the rest, they might not like it, but then the following week there will be others playing. So the important thing is have the respect and the work for the players and the squad. And the second part of the question, of course, I'm very proud of the affection of the fans. I feel it, and that motivation and that energy they give me, it's the best retribution I have as a manager. Gerson, aqui na frente, canal Gustavo Henrique dando choque. Fazia tempo que o Flamengo não tinha um técnico tão humano, tão professor, né, no que diz respeito aos ensinamentos, e mais do que isso, com um currículo tão vitorioso. Esses estrangeiros com algumas dificuldades de conversa, de assimilar as coisas. Você acha que essa palavra de da Libertadores, técnico da seleção, você acha que isso impacta de forma mais positiva na cabeça dos jogadores no que diz respeito ao conceito de jogo? Eu falando por mim, eu acho que é muito importante
Porque a gente, na verdade, vê ele como nosso espelho. A gente segue o que ele falar, a gente faz. Mas mais importante do que isso, eu acho que ele enxerga na gente não só como a gente como robôs, sabe? Ele enxerga também o lado humano, porque nós somos humanos. A gente sabe da nossa responsabilidade muito alta, em vestir a camisa do Flamengo. E além de passar tudo pra gente, ali bonitinho, não só ele, como toda a comissão, o Sampaio que tá ali. Os caras trabalham demais pra passar tudo aquilo que a gente precisa. Ele, não vou falar só ele, vou falar eles, porque além dele também a comissão, todos eles conversam com a gente fora disso dos gramados. No dia a dia, o professor costuma às vezes chamar um ou outro para falar, o Fábio também, o Matheus, o Kleber. Então, ele mexe naquele lado humano, porque às vezes eu vou te falar, às vezes é difícil, é muita pressão. É duro, tem que ter caixa. Às vezes nossos familiares não têm, às vezes, a dimensão do tamanho do que é jogar no Flamengo. Então quando vem de dentro assim, é uma coisa onde te fortalece. Eu sei que se eu tiver caído ali, o professor vai vir ou um companheiro meu vai vir e vai me levantar, vai me carregar junto. Como a gente fala, às vezes eu não estou bem tecnicamente, mas eu tenho um companheiro que vai perceber isso e ele vai me carregar. Vem, tá comigo, vou te levar. E isso vai desenvolvendo coisas boas, sabe? O ambiente fica bom. Você por estar um pouco sentido às vezes com crítica, mas aí você olha pro lado, o teu comandante está ali, tô contigo, confio em você. É uma coisa que às vezes a gente sente falta e com ele a gente está tendo bastante. Então eu acho que é um lado muito, muito positivo, aonde, como eu falei na outra pergunta, quem tem a ganhar sempre é o Flamengo. The question was, you have a great coach with a great CB, winning CB in your squad, and also a coach that looks after the human factor. What's the impact of that in the squad? How do you feel? Well, I think it's very important. We see in Tite our mirror, our commander. What he says, we follow. And he also looks after that human side, and that's very important because we are humans at the end of the day. We know the responsibility of wearing the Flamengo shirt, but he and the rest of the coaching staff, they work hard to pass on everything we need as a players. They talk to us a lot, and I think he cares a lot about the human side. And we know we work under a lot of pressure, and it's hard sometimes to look after that human side, but when we see it in Tite, it's something that lifts you up as a player, and I think that's developing good seeds in the team. See the commander is next to you, is trusting you, and looking after the human side, and I only think that's a good thing for a winning side like Flamengo. Last question. Gerson, queria que, ainda em cima do que disse o Tite, né, sobre amistoso, só ter o nome, enfim, a vontade que o time está de ganhar realmente torna esse jogo importantíssimo. E eu queria ouvir o seu lado como jogador sobre isso, porque a intensidade que se viu, né, nesses dois primeiros jogos, a estreia no Campeonato Carioca e o primeiro amistoso aqui nos Estados Unidos foi realmente muito grande. Como é que está esse espírito de vocês para a partida contra o Orlando City, baseado em tudo que vocês também já analisaram desse adversário? Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? E eu falando por ser torcedor, quando você veste a camisa do Flamengo não tem essa de amistoso, é jogo valendo, que a cobrança é muito alta, então não tem amistoso, não vai ter 3 pontos, mas vai ter muito mais pra gente, porque é a nossa confiança para a nossa sequência da temporada, o time se consolidar, cada vez a gente ir se conhecendo mais, porque tem bastante jogadores também que chegaram agora. Então, o meu modo de pensar como jogador e como torcedor do Flamengo, quando você veste a camisa do Flamengo, não existe amistoso, existe uma partida onde as duas equipes
As duas equipes querem a vitória, claro, se respeitando, a gente respeita o adversário, nosso respeito com o adversário sempre jogando sério e tentando impor o nosso estilo de jogo. The question was, tomorrow it's a friendly game, but what's the spirit in the squad against in the game against Orlando City, being a friendly? Well, we know it's going to be a difficult game, but me as a fan, as a Flamengo fan, I know that there are no friendlies in this club. There are not 3 points involved, of course, but for me there's more than that. It's building the confidence for the season ahead, getting to know each other as a squad, and thinking of me and as a fan, there's no friendlies. Of course, there's going to be a game with 2 teams involved that they want to win, a lot of respect, but there's no friendlies. Thank you, everyone. Obrigado. Capitão da equipe, aqui no Explore Stadium, palco da partida.